maior sonho de cada um dos torcedores rubro-negros não é a contratação de um grande craque, de um jogador do tamanho de Cristiano Ronaldo ou de um Lionel Messi. Também não é o grande sonho do torcedor rubro-negro ver o Neymar vestir o manto sagrado. O grande sonho sempre foi a construção do seu estádio próprio. O Flamengo segue trabalhando neste projeto e nesta segunda-feira o presidente Rodolfo Landim conversou com a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, para que a Caixa apresentasse uma proposta de venda do terreno do gasômetro escolhido pelo clube como sendo o local ideal para a construção do estádio próprio. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, cobrou publicamente que o terreno fosse doado ao Flamengo para que o clube iniciasse as obras do seu estádio. Entretanto, a transação do terreno não deve ser feita em forma de doação, mas também não significa que o Flamengo terá que pagar algum valor financeiro pelo terreno. Eu tenho um imóvel e posso vender ou fazer alguma transação imobiliária. Isso está sendo estudado e ainda não sei o que é viável e o que ainda não é viável. Vamos acelerar os estudos, disse Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal. A presidente disse ainda que a Caixa tem interesse em se desfazer de ativos sem relação com a atividade bancária. Além disso, o banco defende projetos de revitalização da área central do Rio de Janeiro. A Caixa administra o fundo imobiliário que é proprietária daquele terreno, localizado no Porto Maravilha. A Caixa Econômica Federal ainda não entregou seu estudo de viabilidade, mas trabalha para que tudo aconteça da maneira mais rápida. Já o Flamengo quer aproveitar essa onda positiva, tanto do governo federal quanto da Prefeitura do Rio de Janeiro, para retirar do papel o maior sonho do torcedor rubro-negro. No programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, a presidente Daniela Marques explicou a diferença do que foi feito com o Corinthians para a construção da Arena Neoquímica e o que pode ser feito com o Flamengo agora para a construção do seu próprio estádio. Como é que se vai resolver a dívida, que é enorme, né, do Corinthians com a Caixa? Já está provisionado a zero, tá, Augusto? Então, diferentemente agora do caso do estádio do Flamengo, que eu também recebo, você falou da mensagem dos flamenguistas, eles me mandam mensagem. Hoje até tive uma conversa de manhã com o presidente sobre o assunto. O que o Flamengo deve e o que o Corinthians... O Flamengo quer construir um estádio... Quer construir um estádio na região do gasômetro, no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Sim. A Caixa administra e faz a gestão de um fundo imobiliário que é proprietário daquele terreno. Então, existe um interesse do Flamengo em estar fazendo alguma transação imobiliária para que a gente venda o terreno para eles e eles construam o estádio lá. Você acha que é uma boa ideia? Eu pedi os estudos, hoje até de manhã conversei com o presidente sobre isso, ele me perguntou. Eu pedi estudos de viabilidade técnica e financeira dentro da governança do banco. Obviamente, assim, o banco tem atuado como gestor desse fundo que está no Porto Maravilha. Todos os projetos de revitalização daquela região do Porto no Rio de Janeiro, existe um engajamento grande e um interesse financeiro do banco nisso. Então, já foram pedidos os estudos de viabilidade, a gente vai acelerar. Tem um outro terreno perto que também parece que é das Forças Armadas que ele engajou. Eu recebi junto com meus vice-presidentes, o presidente do Flamengo e alguns assessores na semana passada. Mas a gente tem que ver a viabilidade técnica e financeira, né? Explica para os espectadores qual é o problema com o Corinthians. Na época da operação original, da construção do estádio do Itaquerão em 2014, tanto a Caixa como o BNDES entraram como credores, né? O que é diferente. Agora eu tenho um imóvel que possivelmente eu posso vender ou fazer alguma transação imobiliária. Naquela época entrou como credor, financiando a obra do estádio com as empreiteiras que participaram. Essas operações não foram pagas, então hoje estão provisionadas a zero no balanço. Nada fica provisionado a zero, para quem não entende. Vamos supor, eram 2 bilhões de reais que foram emprestados.
não foram pagos, aí você vai entrando em atraso, você entra em classificação de risco, até que chega uma hora que você marca zero, você fala, não espero mais nada, mas ainda assim você atua para reestruturar essa dívida. Então, a equipe lá de finanças, como executiva financeira, assim, é parte da... Vocês já viram o ministro Paulo Guedes falando assim, quero vender todos os imóveis, não faz sentido nem o governo federal, a União, muito menos um banco estatal, ter praia, terreno, apartamento, casa. Então, estamos falando que hoje, valor contábil, só a União tem R$1 trilhão em imóveis. Obviamente que a burocracia para vender é muito difícil, tem que fazer um processo concorrencial, estudos, mas assim, é parte essencial da nossa estratégia, Cláudio, reduzir o tamanho do patrimônio para que gere mais recursos para você investir em política pública de fato, porque é ali que o brasileiro mais precisa e não ter terreno, praia particular, praia em Angra, casa em Brasília, terreno em São Paulo. Então, hoje, a gente tem uma herança do tamanho que o Estado chegou que não é razoável. Não é razoável você ter R$1 trilhão em imóvel, o que significa que você tem um orçamento de R$8 bilhões no Ministério da Infraestrutura para fazer infraestrutura básica e Estado, e você está sentado num latifúndio de imóvel. Então, a gente tem... É parte da essência do plano, e eu estou ali como um membro do time executando uma estratégia, né, ainda que dentro da governança e do escopo do banco, reduzir o balanço, desalavancar o balanço e vender ativos. Então, Porto Maravilha vem lá de trás. Interessa vender, velho? Tem viabilidade técnica e financeira na negociação com o Flamengo? A ver, a gente estava em tratativas iniciais, agora a gente começou esses estudos de viabilidade, então ainda o presidente mesmo pediu, vamos ver se interessa, porque acho que interessa à sociedade revitalizar o Porto Maravilha, e interessa à Caixa reduzir o tamanho dos ativos imobilizados que tem, porque é um banco com vocação social e de negócios que tem que focar no cliente e não em gestão de patrimônio, né? Eu não sou um gestor de patrimônio. Bruno. Bom, Daniel. O terreno do gasômetro é apenas a primeira opção do Flamengo. Ainda existe a opção de Deodoro, que o presidente Jair Bolsonaro também colocou à disposição do Flamengo, e também a possibilidade de negociar a construção do estádio do Flamengo em outros terrenos do Rio de Janeiro, como o terreno do Parque Olímpico. O Flamengo segue na sua batalha para a construção do estádio próprio e Rodolfo Landim, enfim, startou esse projeto que há muito interessa os torcedores rubro-negros. Você, torcedor rubro-negro, acredita que finalmente o estádio do Flamengo vai sair do papel? Ou você acha que mais uma vez o Flamengo terá tantos problemas que adiará esse sonho para uma outra época? Coloca aqui nos comentários, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Saudações rubro-negras!